Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, verso 5 até o verso de número 13. O Senhor nos deu esta palavra alguns dias atrás e eu estou escrevendo, estudando e lendo e revendo alguns livros. E um livro que eu uso muito quando eu falo sobre esse tema, um livro que eu ganhei da irmã Lana, Autoridade e Submissão, algum tempo atrás. Eu lembro que a irmã Lana chegou no meu gabinete e disse: pastor, descobri o segredo da sua autoridade, e me deu o livro. Autoridade espiritual é algo muito sério, e se nós não tivermos a ideia correta do que é autoridade espiritual, nós vamos entrar num campo de meninice, achando que é autoridade espiritual. Nós vamos entrar numa zona de emocionalismo, achar que é autoridade espiritual. Glória a Deus. Então ontem nós falamos sobre alinhamento espiritual. Hoje nós iremos falar sobre autoridade espiritual. Quantos encontraram o texto? Diga amém. Eu prometo que eu vou tentar ser mais rápido possível, porque nós temos a celebração da nossa ceia e precisamos retornar ainda de viagem hoje. Diz assim: e quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio a ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: guarde o copinho plástico aí, irmão, senão as crianças acham que é brinquedo. E Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Olha o que ele vai dizer agora: pois eu também sou homem sob. A palavra sob é debaixo de autoridade, e tenho soldados sob, debaixo de mim. E digo a este homem: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé. Uau! Não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui dá pelo menos 3 temas de mensagem aqui. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas, ali haverá pranto, ranger de dentes. E então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu crestes, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Quem pode louvar ao Senhor com as palmas nessa noite, em nome de Jesus? Faça isso. Se assente, por favor, em nome do Senhor. Se assente em nome de Jesus. A autoridade que você respeita é a autoridade que você atrai. Vou repetir de novo: a autoridade que você respeita é a autoridade que você atrai. Ontem nós falamos que todo sobrenatural de Deus está vinculado a um alinhamento. Há um alinhamento da nossa visão, há um alinhamento do nosso coração, da nossa mente, há um alinhamento do pastoreio, porque tem muita gente dentro da igreja que não é pastoreado, porque a palavra pastoreio é sujeição. O escritor aos Hebreus deixa muito claro dizendo: se sujeitem sobre quem está sobre domínio sobre vocês. E alinhamento no reino, porque se nós não entendermos que o reino tem que nos governar, que o reino tem que nos inundar, tem que nos invadir, nós nunca viveremos o extraordinário de Deus. Perguntaram para Jesus: como é que nós vamos entender o reino? Ele disse: é simples. O reino é como uma semente
de grão de mostarda, que é desse tamanhozinho assim, que é lançada na terra, mas ela germina e cresce. Quando ela cresce, ela torna uma árvore frondosa. A ideia de árvore frondosa é, ela gera domínio sobre tudo que está debaixo dela. Quem está me entendendo? E aí o mesmo Jesus, nesse paralelo, ele diz assim: o reino de Deus também é considerado a uma mulher que fez uma comida, uma massa, e colocou fermento na massa, e ela foi crescendo. Não há como vivermos o reino de Deus se isso ainda não nos dominou, se a sua linguagem ainda não é uma linguagem de reino, se a sua vida ainda não é uma vida sujeita ao reino. Parabéns, irmão Henrique, parabéns. Se a sua vida ainda não é uma vida sujeita ao reino, é porque você ainda não entendeu o que é uma visão de reino. Você ainda não se enquadrou na ideia do reino. Porque quando Jesus está dizendo que é como fermento colocado na massa que ela cresce, ela está dizendo, quando o reino for enxertado em você, isso vai crescer na sua vida e vai te dominar de uma maneira tal que daqui a pouco você não tem domínio mais sobre si próprio. Um grupo de discípulos chegaram em Jesus certo dia e disseram assim: Jesus, como é que nós fazemos para te seguir? Ele disse: simples, me sigam. Aí um olha e diz assim: não, mas eu tenho que despedir dos meus pais, então não serve para ser meu discípulo. Outro diz: não, mas eu tenho que enterrar, então não serve para ser meu discípulo. Porque quando o reino nos domina, quando o reino nos governa, nós estamos tão dominados por ele, que tudo aquilo que nós fazemos, tudo que somos, tudo que pensamos. E ontem eu brinquei, eu vejo gente falando de ganhar na Mega Sena e comprar carro e casa, e eu só fico pensando: meu Deus, se eu ganhasse dinheiro desse, eu construía tantas igrejas, criava uma escola de liderança, eu só penso isso. Um dia eu pensei, eu acho que eu sou bobo, que todo mundo pensa em comprar um carro novo, uma casa boa, uma fazenda, colocar gado e ganhar dinheiro, e eu vou pensar em igreja. A oportunidade de sair fora, você vai se enfiar mais. Por quê? Porque reino é isso, é algo que te domina tanto que você não consegue enxergar outra coisa. Então a ideia de reino é justamente essa. Então, a partir do momento que um alinhamento é gerado, um alinhamento da visão, um alinhamento da nossa mentalidade, um alinhamento do pastoreio e um alinhamento no reino, então nós estamos prontos para viver todo o extraordinário de Deus. Quando houver essa manifestação de alinhamento, quando nós entendermos que esse alinhamento vai gerar em nossas vidas uma atmosfera sobrenatural, porque eu aprendi algo muito poderoso. Eu estive com um pastor chileno há umas 2 semanas atrás, missionário José Acuna, e ele falava algo muito forte, muito poderoso, porque quando Jacó chega e fugindo do seu irmão, do seu pai, da sua casa, e ele chega naquele lugar e pega uma pedra e faz aquela pedra como travesseiro, é porque ele estava restaurando algo que havia sido feito anteriormente. Aquele local de Jacó chega é o mesmo lugar onde Abraão havia oferecido Isaque em sacrifício. Então o que ele está fazendo é, o que é santo, eu vou conectar a minha mente. E quando ele conecta o que é santo, é uma das 12 pedras usadas por Abraão para fazer o altar onde Isaque seria oferecido. Quando ele conecta o santo com a sua cabeça, com a sua mente, então sonhos são gerados. É por isso que a gente parou de sonhar as coisas de Deus, porque a gente não conecta mais o santo com a nossa mente. Não dá para viver 2 vidas, queridão. Tem uma notícia para você: não dá para viver 2 vidas, uma secular e a outra espiritual. Não dá, você está se enganando. Ou o reino te domina, te governa, e você vira um crente chato, ou então você está no lugar errado.
Quando há essa conexão do santo com a nossa mente, os sonhos de Deus começam a ser gerados na nossa vida, porque é o momento que Jacó coloca a cabeça na pedra. Ele precisava de uma pedra, irmão. A mãe havia feito a malinha dele. Você acha que uma mãe super protetora, igual a mãe de Jacó, não tinha colocado tudo que era necessário para a viagem dele, irmão? Tinha até um travesseirinho inflável lá. Irmão, o que andava com um travesseiro desse? Era uma comédia, irmão. Tirava aquele negócio do saquinho, o senhor falava, que é isso, irmão? E começava a encher, virava um travesseirinho. Devia ter um desse lá na bolsa de Jacó. Mas quando Jacó chega naquele lugar, entende que aquele lugar é santo, que aquele lugar é o lugar onde Abraão havia preparado o altar para oferecer Isaac. Então ele diz, aqui tem outra atmosfera. E ele se conecta com essa atmosfera espiritual. Quem está me entendendo? Eu acho que não, eu acho que eu estou pregando difícil. Ele se conecta com essa atmosfera. Quando ele se conecta com ela, a visão, uma escada que liga até o céu. Lá em cima está o Senhor, e descendo e subindo tem anjos. Ah, não, você não entendeu. Aí ele declara assim: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Diga comigo, a casa de Deus é um lugar de conexão com a atmosfera espiritual. Então tudo que nós entendemos a respeito do reino de Deus está ligado a essa mentalidade de entender que nós vivemos em uma atmosfera espiritual, ainda que somos residentes, passageiros nessa terra, porque tem gente achando que vai viver a vida inteira aqui, é tanto que ele está juntando para a vida toda. Ele está tão preocupado em juntar para a vida aqui, que ele esqueceu que ele precisa fazer uma conexão com o que é espiritual, com o que é eterno. A autoridade está justamente ligada a esse fato, a esse campo, essa atmosfera espiritual que nós entramos nela. Porque uma atmosfera espiritual não está condicionada a um lugar. Eu disse aqui ontem que a maioria de nós temos esse problema. Brigamos, xingamos, vemos um monte de porcaria no celular até 6 horas da tarde. Quando dá 6 horas da tarde, começa: a casa é sua casa, chamamos ela para você, Jesus. Aí Jesus olhando, dizendo: como assim? Não estou entendendo. Eu só posso morar aí depois das 18? Porque aí está chegando a hora do culto. Aí nós entregamos a casa para ele. A casa passa o dia todinho sendo de tudo quanto é outra coisa, mas às 18 horas está chegando a hora do culto. Essa casa é sua casa. Meu Deus, gente, ô Senhor, não é possível que vai ficar igual ontem, irmão. Já dá tempo dos emburrados ir embora já. Senão você vai ficar emburrado de novo hoje, mas eu vou falar tudinho. Eu estou sendo cobrado pelo Espírito Santo e eu não vou levar a palavra para casa. Quando nós entendemos que existe essa conexão no reino de Deus, onde nós nos conectamos com uma atmosfera espiritual, então nós entramos no campo da legalidade, da autoridade espiritual. Porque não existe autoridade espiritual se não houver uma atmosfera espiritual. Olha o que esse homem está dizendo para Jesus em Mateus capítulo 8. É um centurião, é um general romano que comanda uma tropa. Ele vai até Jesus e diz assim: Jesus, o meu servo está atormentado e está com um problema sério de paralisia. A palavra doença aqui quer dizer isso, um problema sério de paralisia, e gravemente atormentado. E Jesus, como era sempre pronto, sempre tinha uma prontidão para ir ao encontro dos necessitados, Jesus já disse: eu estou indo lá, porque tem um necessitado para me atender, estou indo. Mas o homem para Jesus e diz assim: não sou digno de que o Senhor entre debaixo do telhado
da minha casa. Não, eu estou falando de um centurião, irmão, um general romano. A Roma governava os judeus. Esse homem poderia se sentir muito superior a Jesus e chegar: eu preciso que vai lá. Ou então eu dou uma ordem de prisão e o senhor vai ser colocado na cadeia. Se fosse um arrogante dos nossos tempos, falaria isso. Mas quando Jesus diz: eu vou e o curarei, a Bíblia Sagrada diz que esse homem para Jesus e disse assim: eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas eu sei de uma coisa. Olha aqui, irmãos, quando você tem uma mentalidade alinhada, lembra o que eu falei ontem? Mentalidade alinhada, coração alinhado. Quando há uma mentalidade alinhada, automaticamente o entendimento é claro. Você não entendeu? O entendimento se torna claro, porque quando Jesus diz eu vou, ele diz: eu não preciso que o senhor vá. Parece um insulto, mas não é. É o reconhecimento da atmosfera que ele entrou debaixo, que ele se submeteu. Quando ele olha para Jesus, diz assim: Jesus, eu não preciso que o senhor vá em casa. Uma ordem sua é suficiente para um servo meu ser curado. Aí Jesus fica assim, ó, de boca aberta. Ele diz: porque eu também tenho homens debaixo da minha autoridade. E quando eu declaro, vá, ele vá, faz, ele faz. E eu sei que o Senhor está debaixo de uma autoridade, e que o Senhor tem autoridade para delegar, e o meu servo ser curado. Não, você não entendeu. Vou repetir o que eu repeti no começo. A autoridade que você respeita é a autoridade que você atrai. Não há como você atrair uma autoridade que você não respeita. Primeiramente, o exercício da autoridade está condicionado à capacidade de sujeição à autoridade. Vou repetir. Primeiramente, o exercício da autoridade está condicionado à capacidade de sujeição à autoridade. Esse centurião entendia isso, que ele tinha autoridade e quando ele dava uma ordem se cumpria. E ele está entendendo que Jesus também tem autoridade. Se Jesus desse uma ordem, então seria cumprido. Gente. O centurião entendia de autoridade porque ele liderava soldados no exército romano. Contudo, antes de dizer que possuía homens subordinados à sua ordem, ele declarou: sou homem sujeito à autoridade. Por que ele tem autoridade? Tem um monte de crente inteligente aqui. Eu vou perguntar de novo, compassadamente, para você entender. Por que ele exerce autoridade? Está aí o nosso problema. Queremos ter autoridade sem se sujeitar? O negócio vai pegar aqui hoje. Eu só queria que você me ajudasse e desse pelo menos 2 glória a Deus. Tem muita gente querendo exercer autoridade sem se sujeitar à autoridade. Olha o que ele diz: eu tenho autoridade porque eu me sujeito a uma. Tem gente que perdeu autoridade na família, no casamento, na vida espiritual, no ministério, em todas as áreas da sua vida, porque ele não se sujeita. Tiago capítulo 4 verso 7, olha o que diz: sujeitai-vos pois a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitos pregadores só enfatizam a segunda parte do versículo. A maioria dos pregadores que a gente vê hoje aí só estão enfatizando isso: resiste o diabo, ele vai fugir de vós. Levanta a perna e pisa na cabeça de Satanás. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: sujeitai-vos pois a Deus e resisti ao diabo. Ele não vai fugir porque você lhe resistiu. Ele vai fugir porque existe uma autoridade sobre a sua vida, porque você está sob sujeição. Você está debaixo de um poder delegado dos céus. Jesus lá no Getsemane está em agonia. Os poros dele estão suando gotas de sangue, em aflição. Ele ora ao Pai dizendo: se é possível, passa de mim esse cálice.
Mas o que Jesus declara após é maior prova da sua sujeição. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O problema é que a gente se sujeita até o momento que é conveniente. É conveniente, pode falar: Deus, eu sou ouvido, se o Senhor me dirigir eu vou. Pode falar que eu estou disposto a obedecer. Mas quando não é mais conveniente, quando não gera mais conforto para minha mente, não gera mais conforto para mim, aí eu começo a me desligar da sujeição. Tem gente me entendendo, irmão? Jesus nos deixa o maior exemplo de como se sujeitar. Você sabe que existe um psiquiatra e ele também é um cirurgião. Ele escreveu um livro chamado A Crucificação de Jesus na ótica de um cirurgião. É extraordinário esse livro. E ele começa a explicar cientificamente por que Jesus está suando gotas de sangue. Nós temos, fora as nossas veias, nós temos alguns vasos sanguíneos. Alguns não, milhares. Esses vasos sanguíneos são responsáveis de manter a pele saudável, de manter o organismo vivo, a carne viva. Mas Jesus Cristo está numa agonia tão grande agora. Jesus está sofrendo de uma dor tão intensa emocionalmente, não é físico, porque ele sabe que daqui a pouco ele vai morrer, ele vai ser crucificado, vão bater nele, vão acabar com o seu corpo, vão lancetá-lo do lado, e ele começa a dizer: não sei se eu vou dar conta. Porque ali a humanidade de Jesus é revelada. Descarta toda a possibilidade de alguns pseudos pregadores por aí dizer que era o homem divino que estava lá se oferecendo sacrifício. A Bíblia diz que só existe um mediador entre o homem e Deus, e esse se chama Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo deixa bem claro: Jesus Cristo, homem. Porque não foi Deus que morreu na cruz, foi um homem. Os glóbulos, os vasos sanguíneos estouram de tanta ansiedade no seu corpo. E como isso acontece? Ele começa, no lugar do suor, nos poros, a exalar sangue. E é nessa hora de agonia que ele diz assim: se possível, passa de mim esse cálice. Em outro entendimento, de uma clareza maior, ele está dizendo: Senhor, se o Senhor me permitir, eu desisto agora. Pai, se o Senhor me autorizar, eu paro tudo agora. Mas ele diz assim, olha o que ele continua dizendo: todavia, não seja como eu quero. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que ele está dizendo é: a sua vontade prevalece. Eu estou debaixo de uma autoridade. Eu só sou quem sou, só farei o que farei, só estarei aonde eu estarei, porque eu entendi que eu sou sujeito a uma autoridade. Vocês vão entender daqui a pouco. E é aqui que está o segredo de Jesus. Porque a gente acha que havia um poder miraculoso em Jesus, né? A pomba desceu do céu, encheu ele de poder. Então ele passava e tocava, tinha enfermo sendo curado, tinha cego vendo, tinha coxo andando, tinha surdo ouvindo. Não, querido, deixa eu te dar uma notícia: a autoridade de Jesus não estava em nenhum poder especial que ele recebeu. Foi por isso que eu falei ontem sobre o misticismo. Olha o perigo do misticismo que nós estamos vivendo. O místico é perigoso porque nos ensina que existe algo transcendente que nós podemos usar para fazer algo. E Deus está dizendo: é simples, submeta-se à autoridade, e então você terá a autoridade. Jesus está dizendo: o Pai me mandou para cumprir um propósito, eu vou cumprir um propósito, a autoridade sobre a minha vida. Ele disse que eu deveria fazer, e onde ele vai passando, os cegos vão vendo, os aleijados vão andando, e assim por diante. A autoridade de Jesus vai sendo manifesta. Glória a Deus. Os discípulos são enviados para uma missão evangelística, e quando voltam, estão empolgados com o que aconteceu. Olha a declaração deles, Lucas capítulo 10, verso 17. Talvez não vai dar tempo de você abrir na sua Bíblia, marque apenas.
Diz assim, ó: e os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós. Você não entendeu não. Se a gente entendesse isso aqui, não tinha gente com medo de endemoniado. Que o que dá de crente medroso, irmão, se ele vem endemoniado, ele já começa a orar para o outro lado: Senhor, abençoa. O demônio está para lá e ele está para o outro lado, já abençoando o outro lado. Não sei o que é isso, irmão. Tem uns que põem a mão, grita, sapateia e o demônio sai. Por quê? Olha o que os discípulos dizem, irmão. Os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam ao seu nome. A nós. Quem que os demônios se sujeitam, irmãos? Não, tem mais meia dúzia de crente aqui. Quem que os demônios se sujeitam? Por causa do seu nome. Ou seja, a autoridade que eu carrego, a autoridade que eu respeito, a autoridade é a autoridade que eu atraio para a minha vida. Tá pegando o código aí? É uma chave, queridão. Se você não levar isso aqui para casa hoje, vai viver a vida com medo de endemoniado, com medo de orar por um enfermo. Está com dor de cabeça, liga o pastor, estou com dor de cabeça. O pastor não tem nenhum poder especial, irmão. O mesmo que eu carrego, você carrega. É o seu nível de sujeição que determina a autoridade que você possui. Eu vou para cima, irmão. Querido, olha o quanto a questão da sujeição é um fator determinante no processo da autoridade. Olhe bem, Atos capítulo 19, verso 13 em diante, diz assim, ó: então alguns judeus, andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E eram esses os 7 filhos de Seva, um judeu e principal dos sacerdotes, os que faziam isto. E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Tem gente que não entendeu nada, irmão. Mas vocês quem são? E o homem que tinha o espírito maligno saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. Vai brincar com um demônio, irmão, sem autoridade revestido sobre a sua vida, para ver no que dá. É 7, irmão, envergonhado aqui, correndo nu, tudo machucado, porque chegaram lá dizendo: fiquei sabendo que Paulo expulsa demônios. Nós também podemos fazer. Esconjuro-vos, pois, pelo nome de Jesus e pelo Deus de Paulo. O demônio dá uma olhada dizendo assim: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas quem é você? Quer ter autoridade, queridão? Ei, quer ter autoridade sobre a sua vida espiritual? Você tem que estar debaixo de sujeição de uma autoridade. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Saul perdeu o trono porque não entendeu a questão da sujeição. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 15, verso 22 até o 23. Nós estamos dentro do tempo e eu estou acelerando aqui, porque eu quero orar contigo ainda hoje. Disse assim, ó: e Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, o sujeitar-se do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Você já percebeu que gente teimoso não prospera? Porque o pecado de teimosia, irmãos, é o mesmo nível do pecado de idolatria e de feitiçaria. Eu não vou fazer, eu não gostei do que o pastor falou, eu não. Teimoso. O nível que você está sendo considerado no mundo espiritual aqui é o mesmo nível da feitiçaria e da idolatria.
Aí depois quer exercer a autoridade sobre? Não tem, não vai ter, porque a autoridade que você respeita é a autoridade que você atrai. E tem meia dúzia entendendo, mas eu vou continuar pregando. É como iniquidade e idolatria. E como rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti como rei. Quando nós rejeitamos uma palavra declarada sobre a nossa vida, nós perdemos legalidade no mundo espiritual, perde-se a autoridade. Você vai orar pela sua casa, orar pela sua família, nada vai acontecer. Vai orar pelo seu casamento, vai orar pelos enfermos, e nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque você perdeu a autoridade. Existe uma atmosfera espiritual chamada submissão, que quando nós entramos debaixo dela, preste atenção, nós recebemos a autoridade delegada por Deus. Tem alguém pegando o código aí? Deus abençoe as irmãs que estão fazendo essa água gostosa aqui, gente. Todo discípulo. Esse povo é palmador. Eles gostam, viu? Todo discípulo do Senhor, onde estiver, procura saber quem é a autoridade, para que se submeta. Não há espaço para homens super espirituais. Não, você não entendeu? Não há espaço para homens super espirituais. Eu não presto conta para ninguém. Meu negócio é só com Deus. Você viu o silêncio que dá, irmão, quando toca na ferida, irmão? O problema do ser super espiritual é que ele aparenta espiritualidade, mas esconde dentro de si uma grande rebelião, e que traz muito dano ao corpo de Cristo. Todo super espiritual tem problemas seríssimos de rebelião, porque a gente acha que rebelião é simplesmente falar mal da autoridade, simplesmente ir contra Deus. E rebelião é não se submeter a uma autoridade. Queridos, um dia eu estava descendo aqui e minha diabetes estava muito atacada. A minha não, do diabo. Estava muito atacada e eu começo a perder a visão. Eu perco mais de 80% da visão, fica muito embaçada, muito ruim. E eu estou atravessando a avenida e quase entro na viatura da polícia militar. Olha o problema que eu ia entrando. Mas tenho 12 anos aqui dentro. Quem nunca me viu sabe qual que é meu nome. E o pior de tudo, irmão, que você ficar com um carro muito tempo, que todo mundo te conhece, até na estrada. Tem hora que eu passo raiva, os caminhões buzinando e batendo na mão, e eu disse: Senhor, quem é, pai? Eu buzino também, não sei quem é, mas todo mundo conhece a caminhonete. Por onde você anda, pastor? E quando eu freiei a caminhonete em cima da viatura da polícia, o policial saiu para gritar e ele me viu. Ô pastor, o que aconteceu aí? Eu disse, já pedindo perdão, me desculpa, perdoa. Não, pastor, não tem problema não. Eu falei, não, rapaz, estou vindo agora do PA e a diabetes muito alta, a minha visão fica péssima e eu estava sozinho lá. Não, pastor, a gente entende. Não, mas quero pedir perdão, quero pedir desculpa. É uma autoridade delegada. Aí tem uns imbecil por aí que acha que manda aí em si mesmo. Não presto conta porque polícia é tudo corrupto. É autoridade delegada, bonitão. Se sujeite. O escritor aos Romanos diz que todos nós precisamos nos sujeitar à autoridade, porque são constituídas por Deus. Vou falar, mano. O super espiritual costuma dizer: eu só obedeço a Cristo, o Senhor. Ainda dá ênfase, engrossa a voz: o Senhor. Não estou sujeito a nenhum homem. Isso é loucura. Toda vez que se diz Deus, quero te obedecer,
O Senhor responde bem claro e preciso: ótimo, então obedeça o teu marido, obedeça teu pai, obedeça teu chefe, obedeça teu pastor. Dá para repetir? O super espiritual costuma dizer: eu só obedeço a Cristo, o Senhor. Eu não estou sujeito a nenhum homem, porque isso é loucura. Toda vez que se diz: Deus, eu quero te obedecer, o Senhor vai responder claro e preciso: ótimo, então obedeça o teu marido, o teu pai, o teu chefe, e obedeça o teu pastor. Mas aí aparece o super espiritual declarando: não, eu só obedeço ao Senhor e ninguém mais. Porque o super espiritual esconde um espírito de rebelião. Vou repetir: o super espiritual esconde um espírito de rebelião. Vocês lembram quando Moisés se casa com uma cuxita? E a lei era clara, não podia casar com gente de fora da terra, porque já estavam trazendo um monte de problema lá do Egito. Os maridos que tinham casado com mulher egípcia casada com marido egípcio, então está tudo misturado. Então Deus estabelece uma regra: não faz mais aliança, não se casa mais com outro povo. Aí a Bíblia Sagrada diz que Moisés, autorizado por Deus, casa-se com a cuxita. Mas Miriam, que era a profetisa, chamarão o sacerdote, diz assim: negativo, nós não aceitamos isso. Vamos chamar Moisés aqui na chincha e vamos dar um ralo em Moisés. E aí começaram a disseminar rebelião no meio do povo. Moisés está errado, nós não aceitamos, nós não concordamos. E Deus está lá do céu bem assim, ó. Aí Deus diz assim: Moisés, chama Miriam e o sacerdote Arão na porta da tenda. Eu vou falar com eles. Meu Senhor, chega a me dar um arrepio. Chama eles na porta da tenda, eu quero falar com eles. Aí Deus desce, porque Deus se manifestava dentro da tenda, eles ficavam por lado de fora na porta. Vocês estão me entendendo? Moisés está lá, coitado, pensando: agora não vai sobrar para ninguém. Deus desceu na tenda. Aí Deus começa assim, ó: por acaso existe profeta em Israel? Miriam é o que, irmão? Por acaso tem profeta em Israel? Porque quando eu quero falar, eu falo com Moisés, face a face. Sabe o que ele está dizendo aqui para Miriam? Miriam, você pode profetizar, saltar, pular, fazer aviãozinho, fazer peão no meio da igreja, mas se você não aprendeu a se sujeitar à autoridade que eu deleguei, para mim não é nada o que você vai fazer. Querido, eu falei isso aqui, vou repetir: tenha medo desses profetas que andam por aí, você não sabe nem quem é o pastor dele. Tenha medo desses pseudo-profetas que andam por aí, você não sabe quem governa a vida dele espiritualmente falando. Tenha medo. Tenha medo dos sabichão da Bíblia, que se diz o sabichão da Bíblia, mas você pergunta: você está debaixo de onde, irmão? Não, eu não sou de igreja nenhuma, eu sou de todas as igrejas. É um rebelde escondido em uma capa de super espiritual. Fica ligado, crente. Eis que eu te digo, filho. Antes de dizer eis que eu te digo, me mostra quem é o seu pastor, quem te lidera, quem governa a sua vida espiritual, querido. É isso que Deus está falando. Ó Miriam, você pode se achar boa da boca, mas o meu negócio é com Moisés, e debaixo da autoridade de Moisés é que você profetiza alguma coisa aqui. Fora disso você não faz nada. Só que Moisés era bonzinho demais, irmão. Moisés era bonzinho demais. Porque quando Deus falou: agora é o seguinte, Miriam, coloca a mão no peito. Ela colocou, tira a mão, tirou, estava leprosa.
Aí Moisés entrou: Senhor, deixa minha irmã leprosa não, Senhor, porque ela fez sem querer. Deus falou: negativo, eu não vou retornar atrás. Ela vai ficar 7 dias fora do arraial, e depois dos 7 dias eu a curarei e trarei ela de volta. Pegou, né? É por isso que tem gente fora do arraial. Deixa Deus tratar, querido. Você não entendeu ainda não. Tem gente fora do arraial porque Deus está mexendo na lepra dele. Deus está trabalhando na lepra dela. Tem hora que a gente quer se meter a bobo com Deus. Oh Deus, eu sei que fez tanto mal, mas eu queria que o Senhor... E Deus diz: não, vou tratar a lepra primeiro, fora do arraial. Tá, meus irmãos. Acaba aquela dancinha do doido para fazer, irmão. Hebreus capítulo 13, 17. Eu já vou terminar que eu quero orar. Hebreus 13, 17. Obedecei àqueles que vos governam. Outras versões diz bispos, outras versões diz presbíteros, outras versões diz guia, e outras versões diz pastor, e outras versões diz líderes. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que façam com alegria e não com pesar, porque isso vos seria inúteis. Eu aceitei Jesus, eu estou tranquilo, irmão, meu negócio é só com Deus mesmo. Você vai chegar lá diante da presença de Deus, a primeira coisa que Deus vai perguntar é: quem é que te representa? Quem cuidava da sua alma? Hã? É, né? Está no texto, irmão. Obedeceis, sujeitai-vos. Por quê? Porque eles velam pela sua, como aqueles que hão de dar conta. Você está achando que a Defem vai aparecer lá tudo esparramado, irmão? Aqui é cada um por si, Deus por todo. Nós estamos aqui nos apresentando. Não, 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 queridão. Tem alguém que vai te representar lá. Por isso Paulo escreve lá em Atos capítulo 20, dizendo assim, ó: eu lavo a minha mão do sangue de vocês, porque eu vos preguei todo o evangelho. E você só vai conseguir entender isso se você entender Ezequiel 33. Lá em Ezequiel 33, o profeta começa dizendo assim: ai do vigia, que vendo o inimigo vindo, não avisar a cidade, porque eu requererei o sangue de todos da mão dele. Mas se o vigia ou sentinela, vendo o inimigo e avisando, e eles disserem: nós ficaremos aqui, não sairemos, então o sangue será requerido de cada um. É por isso que Paulo está dizendo: eu lavei minha mão do sangue de vocês, não carrego culpa por ninguém, eu preguei todo o evangelho a vocês. Eu tenho medo, irmão, do quanto de pastores que vão ter que chegar diante de Deus para apresentar as suas ovelhas. E Deus vai dizer: mas o que aconteceu? Ah, Senhor, mas é que... Não, você não pregou, você não falou, você não ensinou, você não disse, você não corrigiu, você não exortou, você não admoestou. O sangue vai ser requerido da mão de quem? Jesus, isso aqui é forte demais, irmão. Por isso que eu não tenho medo de cara feia. Não tenho, nem um pouquinho. Eu tenho mais medo de chegar diante de Deus e ser cobrado pela sua vida, do que você brabo, do que você emburrado, com a cara feia. Eu tenho mais medo de Deus do que da sua cara. Você pode sair daqui hoje não gostando, mas amanhã a palavra vai remoer dentro de você, você vai ter que voltar. Só que eu nunca vou carregar o peso da culpa de não ter falado. Essa culpa eu não vou carregar. Obedecer os vossos, aqueles que vos governam, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para o que
O façam com alegria e não com pesar, porque isso vos seria inúteis. Você está compreendendo? Está pegando a chave aí, irmão? Quer ter a autoridade de Deus sobre a sua vida? Então para de ser super espiritual e dizer que não presta conta para ninguém, porque o seu negócio é com Deus. Deus te colocou debaixo de um pastoreio. Deus colocou debaixo de uma autoridade. Se você não serve para estar debaixo de uma autoridade, vai para uma igreja onde não tem autoridade, onde tudo é bagunçado. Faz uma associação com o nome de crente, associação El Shaddai, pensando que vai para o céu e... Se você não entender, preste atenção, que a autoridade que você respeita é a autoridade que você atrai. O verso 7 do capítulo 13 diz assim, eu li esse texto aqui ontem, diz assim, ó: preste atenção na vida dos vossos líderes, olhai para a fé deles e imitai. Preste atenção, a fé dos tais, imitai a fé deles. Qual que é a sua referência? Onde você está buscando referência? Ou você é ovelha de todo mundo? Hoje você ouve a mensagem aqui, amanhã você ouve na internet, já está indo para o outro lado, amanhã você abre o YouTube de novo, já está indo para o outro lado. É gente sem governo, gente que não tem governo espiritual sobre a vida. Está pegando aí, irmão? Eu falei que ia ser forte, meu Deus do céu. Efésios 6, verso 1 ao 3 diz: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tem gente que não tem autoridade sobre os filhos, porque nunca se sujeitou aos pais. Pega aí, irmão, grava essa. Esses dias eu disse, eu não me lembro o dia que eu chamei minha mãe de você. Não me lembro. Hoje a gurizada de hoje é você, cara. Faz isso perto de mim não, queridão. Vai dar um problemão sério. O Lucas tem hora que ele se arrisca comigo. Você, repete. Senhor, filho. Eu mando mensagem para minha mãe até hoje: senhora, mãe, a senhora, pai, o senhor. Isso significa respeito pela autoridade delegada sobre a minha vida. Minha mãe me liga perguntando como é que tá. Eu digo: benção, mãe. Aí depois eu respondo como eu estou. Sujeitai-vos, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que ele te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer ter autoridade? Um dia você vai ter filho. A autoridade que você respeita hoje é a autoridade que você vai atrair amanhã. Aí fala com o pai e com a mãe de qualquer jeito, não dá satisfação de nada. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que colher, porque você lançou uma semente. Vai ter que colher. É forte, irmão. Você está debaixo de uma autoridade, querido, goste ou não goste. Você nasce debaixo de uma autoridade. Tá pegando, irmão? Oh Jesus, eu tenho que ir para frente, já deu o tempo já. Efésios 6 e 5. Servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores. Outras versões dizem os vossos patrões. A empresa que precisa de mim, se quiser vai ter que ser do meu jeito. Bonitão, vai ficar desempregado e vai passar fome. Ué. Aí depois vai estar lá, não sei o que acontece, não dei certo no serviço A, não dei certo no serviço B, porque você não entendeu que tem que ter sujeição. Está na Bíblia, irmão. Servos,
obedecei àqueles que são os vossos senhores segundo a carne. Aqui já não é espiritual mais, é os patrões, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Senhor Jesus, né, irmão? Eu fico doido com a Bíblia, irmão. Paixão, viu? Patrão não manda de mim, chega a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, vai ser despedido. E depois vai precisar de cesta básica ainda. E aí falou a vida inteira lá dentro da empresa que era crente. O patrão não vai nunca querer pisar numa igreja. O quê? Se um crente faz isso, imagina. Um dia o irmão falou para mim: pastor, não tem como o senhor me ajudar a arrumar um serviço não? Eu falei: até que tem, irmão, mas não sei se eu tenho coragem mais não, porque eu já passei tanta vergonha. Já passei vergonha. Pensa nas vergonhas que eu já passei. Você tentar ajudar a pessoa, depois a pessoa queimar teu filho lá dentro e fala: o pastor que veio aqui pedir, que veio ajudar. Já passei essas vergonhas, você nem imagina. Por causa de pessoas que não se sujeitam à autoridade delegada. Ei, você está lá dentro da empresa do cara, é ele que manda. Quer ter autoridade na sua vida, você tem que estar debaixo de autoridade. Se o patrão estabeleceu que é 6 horas da manhã, não chega às 6h10 ainda com cara feia, achando que está no direito. Não, você está errado. Deu a palavra que ia trabalhar e nem apareceu. Você acha que você está fazendo o quê? Desrespeitando? Ai, pastor, é ruim demais. Eu sei que é, irmão, pensa não tem ruim. Mas eu entendo uma coisa: a partir do momento que eu estou lá, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Se não está gostando, pede a conta. Vira empresário, vai vender picolé na rua, compra por R$1 e vende por 2. Vai para o semáforo vender água mineral, compra por 89 centavos no atacadão e vende no semáforo por 2. Quer ser dono do próprio nariz? Vira empresário. Ai, pastor, eu não gosto de me sujeitar, porque patrão é... Uai, glória a Deus então, uai. É fácil. Está na sua veia ser um empresário, então. Tá pegando aí, irmão? Tem uns patrão chato, irmão. Não estou falando que não tem, não. Mas se a Bíblia manda que eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer o quê? Simples assim. Efésios 5:21 e o 22. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitai-vos uns. Lembra que eu falei ontem da ferida? Quando toca na nossa ferida, é quando o irmão nosso chega e nos admoesta. Eu não aceito. Se falar de... Não, para falar comigo tem que ser o pastor. Não, lá em Sinop, é isso que eu estou falando. Tem gente fazendo pirracinha dentro da igreja, fazendo birrinha, porque um irmão falou com ele e ele não gostou. E agora, não, porque irmão não... Para falar isso aí tem que ser só o pastor. Para falar isso aí para mim, outro não pode não. Está no texto: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Se é reino, aprenda a respeitar uns aos outros. Eu acredito que depois de hoje eu vou ficar uns 3 meses sem fazer reunião com vocês, hein? Certeza. Verso 22 agora, pega aí. Eu me sujeito um ao outro como? No temor do Senhor, certo? Não pensa que o outro vai chegar gritando contigo e falar qualquer coisa, você tem que ficar, Você é bobo, você não é crente não. É no temor do Senhor. É reino. É para o benefício do corpo. Ouça. Agora vem o segundo. E esse é um desastre, irmão. Esposas,
Ixi, Maria, tem uma casada aqui. Oh, meu Deus do céu, até a Maria entrou no meio agora. Coitada. Esposas, submetam-se aos seus. Como? Ah, você não pegou a chave. Você submete primeiro a quem? Ao Senhor, mulher. Está no texto, irmã. É que criaram um machismo aí terrível, baseado nesse texto, sem ler o contexto. Submeta ao marido como ao? Então quem você submete primeiro? Primeiro você obedece a Deus e depois o marido, mas você precisa submeter a ele como ao Senhor, porque o Senhor que estabeleceu essa autoridade delegada, é Ele que estabeleceu o marido como cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. John MacArthur escreveu um texto em 2019 que revolucionou o mundo. Ele disse assim: não se submeta ao seu pastor se ele não se submete à palavra de Deus. Isso gerou uma polêmica, porque o que tem de pastores aí que não está nem aí com a palavra mais, nem aí, e querendo sujeição dos seus discípulos. Quando Paulo disse assim: mulher, se sujeita ao marido como ao Senhor, ele está dizendo primeiro ao. Aí o marido fala o que quer, do jeito que quer, e você tem que obedecer? Não. Qual que é o princípio? O Senhor. O marido continua ligado em Cristo, então ele continua sendo o cabeça. Tem uns bonitão aí que vai ficar tudo triste agora, irmão, porque estava tudo machista. Não, agora é nossa vez de mandar, não tem para ninguém. É por isso que você vai perder a autoridade no seu casamento, porque você não se submete a Deus. Lá na minha casa eu tenho autoridade, mas primeiro eu me sujeito à palavra, eu me sujeito ao Senhor. Tem momento que eu tenho que reconhecer que eu estou errado e que não sou poderosão lá não. Eu não sou o poderoso chefão. Sou não, querido. Não dá só para chegar lá mandando, falando grosso, tem que ser assim. Não, não. Primeiro eu me coloco debaixo da palavra. Aí vem um princípio poderoso aqui, porque para me colocar debaixo da palavra de Deus, a sequência do texto diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Eu preferia 10 vezes me sujeitar do que morrer. Não, pergunte aí para quem está perto de você: morrer ou se sujeitar? Porque tem mulher que acha que está exigindo demais eu me sujeitar ao marido. O marido tem que morrer pela mulher. Eu queria era me sujeitar mesmo. Irmã Daiane. Diga-se de passagem. Daiane. Uau! Quem está entendendo, irmão? Os frutos da sujeição, quando o homem vive no princípio de submissão às autoridades delegadas por Deus, ele desfruta de benefícios desejados por todos os homens, a saber, paz, ordem e harmonia no corpo de Cristo, edificação e formação de vidas, unidade e saúde na igreja, cobertura e proteção espiritual. Você já viu aquela imagem do pastor com um monte de facas nas costas, protegendo? Isso aqui chama-se cobertura espiritual. Deus delegou. Ô queridão, está na Bíblia. E Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para doutores, outro para evangelistas e pastores e mestres.
quem é que está delegando na sua vida espiritual? Minha pergunta para você nessa noite: quem delega sobre a sua vida espiritual? Aí tem hora que a gente é alvejado todo dia sem saber por quê. O casamento só dá errado sem saber por quê. A finança só dá errado sem saber por quê. A vida espiritual nunca vai para frente sem saber por quê. Porque, preste atenção, existem frutos. Repito, existem frutos de uma submissão à autoridade delegada por Deus. Toda quebra de autoridade, se coloca de pé agora. Toda quebra de autoridade caracteriza-se pela desonra. Toda quebra de autoridade caracteriza-se pela desonra. Toda quebra de autoridade caracteriza-se pela desonra. 1 Samuel capítulo 2 e verso 30 diz: por isso o Senhor Deus de Israel diz: eu disse. Quem disse? O Deus de Israel. Tem mais alguém comigo? Vou ler de novo. Por isso o Senhor Deus de Israel diz: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Ponto e vírgula. Mas agora o Senhor diz: esteja isso longe de mim. É Deus falando, irmão. Pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão poucos estimados.